nascido em 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, estado do Texas, Estados Unidos. Seus pais, imigrantes mexicanos, tiveram 5 filhos e Ramírez era o caçula. Durante sua infância, sofreu 2 graves acidentes. Aos 2 anos de idade, um móvel caiu sobre sua cabeça, resultando na necessidade do ferimento ser suturado com mais de 30 pontos. Aos 5 anos de idade, enquanto se divertia em um parque, foi fortemente atingido na cabeça por um balanço. Richard passou a sofrer convulsões epilépticas frequentes, que duraram até a adolescência. O pai, Julian Ramírez, sempre fora muito violento com o filho. Como modo de escapar de agressões, Richard começou a passar grande parte do tempo com seu primo mais velho, Miguel Ramírez. No entanto, a companhia lhe traria ainda mais problemas. Miguel tinha um gosto por torturar mulheres. Mostrava diversas fotos de vítimas que ele havia matado e torturado durante seus serviços no exército. Mais tarde, Miguel atirou em sua esposa na frente de Richard, quando este tinha 13 anos. O episódio transformou o garoto em um homem sombrio e frio. Após esse episódio, Richard se mudou com sua irmã mais velha Ruth e seu marido Roberto, que fornecia dietilamida do ácido lisérgico, droga popularmente conhecida como LSD, ao seu jovem cunhado. Nessa época, Richard pouco ia à escola. Conseguiu emprego no hotel Holiday Inn, onde complementava sua renda cometendo pequenos furtos, mas logo foi demitido ao tentar estuprar uma hóspede. A acusação não foi levada adiante, pelo fato da vítima não ter retornado à cidade de El Paso para testemunhar contra Richard Ramírez. Após esse episódio, ainda foi preso por 2 vezes, sob a alegação de posse de substância ilícita, mesma época em que abandonou a escola. Após frequentar cultos religiosos, Richard ironicamente despertou interesse pelo satanismo e, aos 18 anos de idade, mudou-se para a cidade de Los Angeles. A essa altura, seu envolvimento com o satanismo cresceu e ele já era um membro da Igreja de Satanás. Passou alguns meses na prisão por furto de veículos, mas logo voltou às ruas. No dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando cocaína, Richard Ramírez invadiu a casa de Jenny Winkle, 79 anos, e matou-a esfaqueada. O filho de Jenny encontrou seu corpo no dia seguinte. A autópsia revelou que alguns dos golpes proferidos foram tão profundos que sua cabeça quase foi decapitada, além de detectar sinais de abuso sexual. Quase um ano depois, em março de 1985, Richard Ramírez fez sua segunda vítima. Uma mulher de 34 anos, chamada Dayle Okazaki, foi morta com um tiro na testa dentro de sua casa. Dessa vez, porém, havia uma testemunha. A colega de quarto de Dayle, Maria Hernandes, viu Ramírez entrar na residência e contou à polícia que coletou o retrato falado do suspeito e a bala que matou Okazaki. Maria Hernandes descreveu o homicida como um homem alto, usando um boné e empunhando uma arma. A única pista encontrada pela polícia nessa ocasião foi um boné da banda australiana AC/DC, encontrado no exterior da residência. Na mesma noite, 17 de março de 1985, após os crimes praticados em Rosemad Tsialiayu, uma estudante de direito de 30 anos de idade, na cidade de Monterey Park, também no condado de Los Angeles, foi obrigada por Richard Ramírez a parar seu veículo em uma via pública. Puxada para o exterior do veículo, Tsialiayu foi atingida por 2 disparos e Ramírez fugiu do local dirigindo o carro da vítima, que por sua vez faleceu poucas horas depois no hospital. Após a autópsia, a investigação constatou que a bala retirada de Tsialiayu foi disparada pela mesma arma utilizada no homicídio de Dayle Okazaki. Em 27 de março de 1985, Richard invadiu a casa do casal Vincent e Maxine Zazara, na pequena cidade de Whittier. Após matar Vincent com um tiro na cabeça, Ramírez amarrou sua esposa para poder subtrair os bens da residência com maior tranquilidade. Porém, Maxine se libertou e, empunhando uma espingarda que estava escondida debaixo da cama, tentou atirar em Ramírez. Porém, a arma estava descarregada e Richard a alvejou sem piedade.
Os corpos foram encontrados pelo filho do casal. Maxine estava despida, além de ter tido seus olhos retirados e apresentar sinais de ferimentos nas regiões da face, pescoço, abdômen e virilhas, provocados por uma faca retirada da cozinha do casal. A autópsia revelou que, assim como seu cônjuge, Maxine foi baleada no crânio, sofrendo morte instantânea. A polícia estava confusa, já que desconfiava da existência de um serial killer, mas as vítimas eram diferentes, assim como o modus operandi, o que não é muito comum, já que os assassinos em série normalmente possuem um padrão em suas ações. Em 14 de maio de 1985, em Monterey Park, Richard entrou na casa dos idosos William e Lillian Doyle. William foi executado na cama e, após roubar os pertences do casal, Lillian, portadora de necessidades especiais, foi estuprada e espancada, mas teve sua vida poupada e assim foi capaz de descrever as características físicas de Ramírez. Uma pegada deixada no jardim da residência dos Doyle foi compatível com a pegada deixada em um homicídio anterior, o que confirmou a suspeita de que se tratava de um serial killer. Em 29 de maio de 1985, as vítimas foram Mabel Bell, 83 anos, e sua irmã Florence Lang, 81 anos, na cidade de Monrovia. Ambas foram agredidas com um martelo. Pentagramas foram desenhados com um batom nos corpos das vítimas e na parede do quarto onde ocorreu o crime. Florence Lang foi reanimada pelos médicos, mas Mabel Bell não sobreviveu. O pânico já havia se instalado em Los Angeles e nas cidades próximas. Os jornais locais atribuíram ao serial killer a alcunha de The Night Stalker, o perseguidor da noite. Se você está gostando do que está vendo até agora, clique no botão de like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos interessantes como este para vocês. Na noite de 30 de maio, Carol Kyle, 41 anos, acordou com a luz de uma lanterna em seu rosto. Era Richard Ramírez, que a amarrou e a estuprou, enquanto seu filho estava também amarrado e preso no armário. O perseguidor da noite foi embora, poupando a vida de Carol e seu filho, que conseguiu se libertar e ligar para a polícia, descrevendo o agressor como um homem alto, de cabelos negros e de origem hispânica. Os atos bárbaros prosseguiram nos meses seguintes. Estupros seguidos de homicídios e roubos ocorriam em Los Angeles e nas cidades próximas. Finalmente, um padrão começou a ser detectado. Normalmente, o elemento masculino era morto no início da ação, e a vítima do sexo feminino sofria abusos sexuais e, em seguida, também tinha sua vida ceifada. Um retrato falado foi divulgado pelas autoridades e a população amedrontada comprava cães de guarda em uma tentativa desesperada de afugentar o perseguidor da noite. Todas as residências seguiam as orientações das autoridades, trancar portas e janelas, além de aumentar a iluminação interna nos imóveis durante o período noturno. O número de armas de fogo compradas na Grande Los Angeles em agosto de 1985 foi superior aos números registrados em qualquer outro período da história da cidade. Ninguém queria ser a próxima vítima. Em 8 de agosto, Richard matou Elvas Aboath com um tiro no crânio e estuprou sua esposa, Sakina Aboath, na residência do casal. Após esse ataque, Ramírez decidiu sair de Los Angeles e levar sua onda de crimes para São Francisco, onde não demorou a fazer novas vítimas, Peter Pan e sua esposa, Bárbara Pan. Peter morreu com um tiro na cabeça e Bárbara, após ser estuprada, também foi atingida com um tiro em seu crânio. Apesar de sobreviver, Bárbara permaneceu com graves sequelas. Repetindo o que fez em outras cenas de crimes, Ramírez desenhou um pentagrama na parede do quarto, utilizando um batom. A assinatura satânica chamou a atenção das autoridades de São Francisco, que em uma coletiva de imprensa divulgaram todas as informações possíveis do suspeito. Novamente em Los Angeles, Richard Ramírez se dirigiu a Mission Viejo na noite de 24 de agosto, onde matou Bill Carnes e estuprou sua namorada por várias vezes. Ao terminar o ato, obrigou a vítima a jurar seu amor por Satanás, e assim ela o fez, com medo de se tornar mais uma vítima fatal. O perseguidor da noite já possuía em seu histórico 34 ataques, onde praticou, dentre outros crimes, o número de 14 homicídios.
Um vizinho de Bill Carnes contou à polícia que avistou um veículo rondando a vizinhança na noite do crime, informando a placa às autoridades. A polícia de Los Angeles verificou que o veículo, um Toyota 1976 de cor laranja, havia sido furtado. Após 2 dias, o carro foi localizado e, após inúmeras perícias no veículo, foi encontrada uma impressão digital no espelho retrovisor. A impressão digital foi identificada como pertencente a Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramírez. Em um momento posterior, verificou-se que a impressão digital era compatível com as impressões deixadas em diversas cenas de crimes do perseguidor da noite. No verão de 1985, teve início a até então maior caçada humana da história do estado da Califórnia. Richard não sabia que seu nome e sua imagem estavam sendo divulgados, pois estava no Arizona visitando um parente. Que Richard Ramírez havia viajado para a cidade de Phoenix, mas havia comprado uma passagem de volta. A polícia montou um cerco na rodoviária, aguardando o retorno de Ramírez, que ao chegar viu sua foto nos jornais em uma loja da rodoviária. Richard fugiu, correu por 3 quilômetros em direção ao leste de Los Angeles, enquanto mais de 40 viaturas faziam uma varredura na região. Ao tentar roubar o carro de uma moradora da região, os vizinhos o perseguiram e o agrediram. Já imobilizado, chamaram a polícia. O perseguidor da noite havia sido preso. Após sua prisão, Richard Ramírez invocou seu direito ao silêncio. Durante seu julgamento, não demonstrou em momento algum arrependimento pelos crimes cometidos. Quando ocorria a exibição de fotos das vítimas, ele gargalhava, ofendia os presentes, ria para as famílias das vítimas e gritava frases como "Viva Satã!", além de ostentar um pentagrama desenhado em sua mão. Ramírez rejeitou uma série de defensores públicos e aceitou ser defendido por 2 advogados inexperientes que, alegando uma suposta estratégia, não arrolaram nenhuma testemunha de defesa. Enquanto isso, um grupo de mulheres passou a comparecer aos julgamentos vestindo roupas pretas. Eram fãs do perseguidor da noite. Em 20 de setembro de 1989, após a oitiva de 165 testemunhas, o perseguidor da noite foi declarado culpado dos delitos a ele imputados e em 7 de novembro de 1989 foi sentenciado à pena de morte na câmara de gás. Na prisão, Richard recebia inúmeras cartas e visitas de fãs e iniciou um relacionamento com Doreen Lioy, uma de suas admiradoras, com quem casou em 1996 na prisão estadual de San Quentin. O Supremo Tribunal da Califórnia indeferiu seus pedidos em 2006, mantendo suas condenações e sua pena de morte. Richard alegava que não foi bem avaliado psiquiatricamente e que os advogados que o defenderam não preenchiam os requisitos mínimos exigidos. Richard faleceu em 7 de junho de 2013 no hospital da prisão estadual de San Quentin, vítima de um câncer no sistema linfático, enquanto aguardava sua execução no corredor da morte. Os médicos legistas também citaram outras condições que contribuíram para seu óbito, como o abuso de drogas e a hepatite C, que danificou severamente seu fígado, provavelmente adquirida através do uso de drogas injetáveis na juventude. Sua esposa Doreen Lioy não apareceu para reclamar o corpo de Richard, que foi cremado. Segundo a penitenciária de San Quentin, na data de sua morte, ela já não o visitava há 3 anos.